Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição primeira do segundo trimestre de 2023 da EBD, Revista Adultos, que tem como título Quando a Família Age por Conta Própria. Estamos começando mais um trimestre com a graça do Senhor Jesus Cristo. E neste trimestre estudaremos sobre a família e conceitos encontrados nas Escrituras Sagradas. Nesta primeira lição, o texto áureo diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis, capítulo 17, versículo 19. A verdade prática vai dizer o seguinte: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Aqui está falando, obviamente, nós vamos ver no decorrer da lição, sobre Abraão, Sara e Agar. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e capítulo 16, versículos de 1 a 5. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16, versículo 1, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. A introdução desta primeira lição vai dizer assim: ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, vamos ponderar que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando a Deus, achando que estavam ajudando a Deus no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir, entre aspas, a voz de um coração enganoso. O comentarista deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Tópico 1. Deus faz promessas a Abrão. Ainda era Abrão, aí não tinha mudado o nome dele para Abraão. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus
e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Veja Gênesis capítulo 12, versículo 4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21, versículo 5. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. É interessante isso que o comentarista apresenta aqui nessa introdução, porque mostra que o fato de Deus prometer algo para nós não significa que o cumprimento vai ocorrer de imediato. Pode acontecer de o cumprimento ser rápido, no mesmo ano, talvez, no mesmo mês, ou na mesma semana, ou também pode demorar anos para que aquilo que Deus prometeu venha de fato a se cumprir na nossa vida. Então, no caso aqui de Abrão, ele recebeu a promessa como Abrão, mas o cumprimento ele já era Abraão, pai das nações, pai de nações, que foi se cumprir ali com o nascimento do seu filho com Sara, que era Sarai e se tornou Sara, ali com o nascimento de Isaac. Ponto 2. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Ou seja, Deus está agindo. Deus está, desde o momento que Ele prometeu, Deus está agindo. Só que muitas vezes a gente, por sermos seres humanos falíveis, limitados, muitas vezes a nossa fé fica titubeante, hesitante. Nós, às vezes, achamos que está demorando demais, mas não está demorando demais. É que Deus tem o seu tempo determinado para tudo. E no momento certo, Ele vai cumprir a sua promessa na nossa vida. Assim como cumpriu na vida de Abrão ou Abraão. Ponto 3. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis capítulo 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor Jeová diz: Eu sou o Senhor. Gênesis 15, 7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca Abrão, especificando uma promessa. Disse o Senhor: Este não será o teu herdeiro, no caso de Ismael, mas aquele que de ti será gerada, eu estava falando para Sara, esse será o teu herdeiro Isaac. Gênesis 15, versículo 4. Aqui, Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter dele, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Números 21, 10. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmos 89, versículo 34. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai a confiança na promessa. Gênesis 16, 2 e 3. Por quê que o comentarista está dizendo isso? Porque ao aceitar a proposta de Sara, ou Sarai, Abraão estava como que duvidando de que a promessa que Deus lhe havia feito, de fato, ia se concretizar. É como se ele estivesse dizendo para Sarai: Sarai, acho que não
essa promessa de Deus aí não vai se cumprir. Acho que vai se cumprir através de outra pessoa, de Agar, que era a proposta de Sarai. Então ele estava realmente tirando ali a confiança da sua esposa, né, da Sarai, no cumprimento da promessa que Deus lhe havia feito. Então é importante esse diálogo, essa comunicação entre o marido e a mulher, os cônjuges, no sentido de confiar em Deus, de esperar em Deus. Quando Deus promete alguma coisa para que envolve toda a família, o casal e os filhos, confiar, transmitir confiança para o outro, de que Deus vai cumprir a sua palavra. Tópico 2, interferência no plano de Deus. Ponto 1, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu a Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. E essa tentativa de, abre aspas, ajudar a Deus, fecha aspas, no cumprimento da promessa de um filho, foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal, é importante que um casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. 1 Reis 8:56. Então é isso que foi comentado aqui no bloco anterior, que Deus fez uma promessa a Abrão. A sua mulher mostrou que não estava muito confiante de que essa promessa ia se concretizar pelo fato dela já ser uma pessoa de muita idade, já idosa, já ter passado da época de ficar grávida e ainda por cima era estéril. E sendo que também Abraão era avançado em dia, né? Era de uma idade bem avançada. Mas quando a Sarai veio conversar com Abrão sobre isso, ele, como homem de fé, como sendo aquele que recebeu a promessa, ele deveria ter incentivado a fé na sua esposa. Não, vamos confiar que Deus vai cumprir a sua palavra. Mas, no entanto, ele aceitou a proposta de Sarai e tentando dar uma ajuda para Deus, como diz aqui o comentarista, mas, na verdade, acabou causando uma grande confusão, conforme nós vamos ver no decorrer da lição. Ponto 2. Os dois vacilam na fé. Os dois. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele prefere ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16, 2. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. E isso foi o que aconteceu com Abrão aceitando a proposta de Sarai e ali tendo relações com a sua serva egípcia Agar e gerando Ismael, que depois acabou trazendo grandes transtornos à nação judaica, aos descendentes de Abraão e Sara. E, na verdade, algo que saiu do plano de Deus. Foi uma precipitação, uma decisão precipitada. E isso que sirva de lição para todos nós nos dias atuais. Não podemos tomar uma decisão precipitada. Temos que confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, confiar nas promessas de Deus, esperar em Deus o tempo oportuno, o tempo que Ele decide
na sua soberania, nos abençoar e cumprir a sua promessa em nossa vida. Ponto 3. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada de incredulidade. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, posteriormente entre os filhos de ambos, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A essência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Então veja só o que é uma precipitação, uma decisão precipitada, que não espera em Deus, que não consulta a Deus. Isso acontece até hoje. Se o casal não se unir e buscar a Deus, esperar em Deus, vai gerar problemas, tanto dentro do casamento como no seio familiar. E esse problema que foi gerado ali entre Sarai e Abrão, Abrão e Agar, Agar e Sarai, e depois entre Ismael e Isaque, repercute até hoje, porque os seus descendentes são os descendentes de Ismael são os árabes e os descendentes de Isaque são os judeus. E eles não se relacionam bem até os dias atuais. É um problema que atravessou gerações, atravessou os séculos, chegou até os dias atuais. Tópico 3. As consequências de uma decisão precipitada. Ponto 1. O conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, ou de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por conta do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Gênesis 16, 4-6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Olha só que confusão por causa de uma decisão precipitada entre Abrão e Sarai, por não terem esperado em Deus o cumprimento da promessa de Deus. Ponto 2. A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e a carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Aqui o comentarista vai enfatizar essa questão de que nós devemos sempre confiar em Deus, porque tem coisa que só Deus pode fazer. No caso ali, a Sarai era estéril. Abraão já era avançado em dias. Era algo que, humanamente falando, era impossível que eles tivessem filho. Mas para Deus nada é impossível. Por isso é que Deus prometeu para eles que daria um herdeiro, que nasceria deles dois. E essa ideia estapafúrdia aí da Sarai, de propor que ele se deitasse com a sua serva egípcia, Agar, isso aí é algo carnal, totalmente humano, sem a direção de Deus. E isso acontece até os dias atuais. Muitos casais tomando decisões à luz das questões humanas, sem consultar a Deus, sem consultar a palavra de Deus, sem esperar em Deus, sem orar, sem oração, sem busca de Deus, da resposta de Deus, e acaba depois gerando
graves consequências tanto para o casal quanto para a família. Ponto 3. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela no sentido de gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Conferir 1 Timóteo 3, 5 e 6. Então, veja bem, é claro que Sarai propôs, mas Abraão, como o cabeça do lar, o cabeça ali do casal, da família, ele tinha que, como um homem de fé, que recebeu ali diretamente de Deus a promessa do herdeiro, ele tinha que tentar trazer a Sarai, no caso ainda era Sarai, e posteriormente Sara, tentar trazê-la para esse lugar de confiança em Deus, esse lugar de esperança no cumprimento da promessa de Deus, de exercitar a fé em Deus e no seu poder, nas suas promessas, não importando as circunstâncias da vida deles. Ele tinha que ter incentivada a Sarai a ter essa experiência com Deus para que as coisas realmente acontecessem como era da vontade de Deus. E não tentar dar um jeitinho para, como diz aqui o comentarista, tentar dar uma ajuda, entre aspas, no plano de Deus. Que isso aí não ia dar certo, como de fato não deu certo e trouxe graves consequências a todo o clã familiar ali de Abrão e Sarai. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Antes de lermos o texto da conclusão, se você está sendo abençoado ou abençoada por esta videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da Faeste Academia para que nós possamos expandir esse ministério de ensino da Palavra de Deus. Também deixe o seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas aqui pelo ensino bíblico, um ensino bíblico sadio, aqui que nós transmitimos no canal da Faeste Academia. Muito bem, a conclusão vai dizer assim: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferência no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. Então, aqui o comentarista fecha com chave de ouro, mostrando que devemos confiar plenamente nesse Deus sábio, esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, que criou os céus, a terra, o mar, que criou todas as coisas, que nos criou, que preparou todo o plano da redenção através do seu Filho Jesus Cristo. É um Deus que nos ama, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. E esse Deus tem cuidado de nós. E se Ele prometeu alguma coisa para nós, Ele vai cumprir, mas no tempo dEle, não no nosso tempo. Apenas devemos exercitar a fé e esperar com paciência no Senhor. Muito bem, chegamos ao fim desta primeira lição do segundo trimestre de 2023. Que Deus abençoe você que é professor, professora, você que é apenas aluno, que está sendo abençoado aqui pelo canal da Faeste Academia. E nos encontramos na próxima videoaula,
querendo Deus. Olá, alunos e alunas da FAEST Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da FAEST Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da FAEST e clicar na aba FAEST Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade.